Olha, o quadro Alerta Saúde desta semana recebe a fonoaudióloga, especialista em audiologia, a doutora Luciana Cordeiro, para falar de problemas auditivos. E você, como sempre, vai poder participar e fazer suas perguntas por telefone. Seja bem-vinda, doutora Luciana. E eu já quero, aproveitar para pedir para vocês ligarem para a gente, tá bom? 3216-5115, fazendo suas perguntas sobre o nosso tema de hoje. Doutora Luciana, efetivamente, como é que funciona o nosso sistema auditivo? Nossa audição, assim, muito importante, porque é o meio com o qual nós nos comunicamos com o nosso mundo, com as pessoas. E é, assim, bem delicado. Começa através da orelha externa, que é o pavilhão auditivo, que conduz o som para o ouvido médio, e ele também amplifica o som. Por isso, esse formato da orelha, que é muito importante. Ok. Quais os cuidados, doutora Luciana? A gente hoje tem, a senhora vai falar ainda mais, né, sobre outras orelhas. Porque a orelha, ela é dividida didaticamente para estudo, como orelha externa, média e interna. Sim. A realidade, ela é um sistema auditivo. E na orelha média, nós temos a condução do som para ouvido interno e também temos a proteção do ouvido interno, que é aquele mais importante. Sim. Então, quando existe um som muito forte, o ouvido médio, ele tem essa capacidade de impedir que esse som, esse estímulo muito alto, chegue até o ouvido interno e danifique o ouvido interno, que é o principal órgão do nosso equilíbrio. O ouvido interno, ele também trabalha a audição e o equilíbrio. Hoje em dia é muito fácil a gente ver, principalmente a juventude aí, né, com esses headphones, né, bastante potentes, tal, todo mundo conectado ali, ouvindo uma música, ouvindo um programa, sei lá, hoje os aparelhos aí de celular praticamente são multimídia, né? Isso. Quais são os cuidados e os riscos para as pessoas que utilizam esses fones, né, que são muito potentes para a nossa audição? Esse é um ponto muito importante, porque nós temos visto que isso vai se tornar realmente um problema de saúde pública. Porque o estímulo que as pessoas utilizam, a intensidade que as pessoas utilizam naqueles fones de ouvido, chega no máximo até 130 decibéis. E na realidade, a Organização Mundial de Saúde, ela indica que nós usemos até no máximo 85 decibel, durante, no máximo, 8 horas por dia. Então, os jovens, como você falou, eles utilizam esse fone de ouvido que muitas vezes você está do lado dele e está escutando a música que ele está ouvindo. Se você está fora, né, com som ambiente, ainda ouvindo o que ele está, imagina como é que está no ouvido dele direto. E a gente pensa, quando a gente é jovem, que isso não vai acontecer nunca com a gente, né? Mas já existem muitos jovens que já estão com a perda auditiva e depois que ela se instala, não tem mais como resolver o problema de retornar à audição. Como é que funciona, por exemplo, os primeiros sintomas de perda auditiva, né? Quando a gente tá Nós temos vários sintomas, Jomar. Temos a troca na fala, dificuldades, por exemplo, na televisão. Se você observa que seu pai, sua mãe, que é o outro fator que era hereditário, depois dos 40 anos, nós começamos realmente a perder a audição. Algumas pessoas por herança, né, realmente vai piorar isso aí. Então é importante a gente observar como é que está escutando a televisão, se está muito alto, dificuldade para ouvir à distância, dificuldade para entender quando as pessoas falam, principalmente no ambiente ruidoso. Sim. Então é bem importante que as pessoas, a família, dê apoio e procure sempre um médico otorrinolaringologista que vai fazer a avaliação e indicar o tratamento necessário. Nós já temos, doutora Luciana, uma telespectadora, dona Natiele. Boa noite. Tatiele, boa noite. Fica à vontade. Boa noite. Boa noite, pode falar. Boa noite. Doutora, eu tenho um filho com 3 anos e 8 meses. Ele não fala, ele estuda em creche desde o primeiro aninho dele. Eu fiz até um exame Bera nele com sedativo e a médica falou que na audição dele deu tudo ok. Só que ele está com um nervozinho, deu alterado o nervo auditivo dele, né? Mas isso até os 4 anos de idade podem normalizar. Mas eu queria saber se tem alguma coisa que afetou a fala dele devido à audição, assim. Se tem alguma coisa a ver, que ele tem sintoma de autismo. Veja bem, Tatiele. Dona Tatiele, é bem importante porque nós só podemos falar porque nós temos o modelo da audição. Nós ouvimos primeiro,
no nosso primeiro ano de vida, nós estamos treinando, né? Escutando o que está acontecendo no meio ambiente. E a partir daí, do bom funcionamento do ouvido, é que nós conseguimos desenvolver a linguagem. Por isso que é tão importante a realização do teste da orelhinha logo que o bebê nasce e após, se houver alguma alteração, realizar exames complementares. É muito importante que a senhora realmente procure o médico e faça o acompanhamento, porque se ele tem características de autismo, então o tratamento tem que ser multidisciplinar, são vários profissionais que vão trabalhar juntamente para ele ter um bom desenvolvimento. Me diga uma coisa, doutora, quais são as causas da perda auditiva? O que é que pode causar uma perda auditiva? São diversas causas. Exposição a ruído, como nós já falamos, sim, porque tem pessoas que se expõem ao ruído por simples brincadeira, e tem aquelas que se expõem ao ruído devido ao trabalho. Sim. Então, precisa usar os protetores auriculares. Tem a questão hereditária, certo? Tem outras questões como otites repetitivas. Então, se a criança apresenta otites repetitivas, precisa de uma atenção maior, de um tratamento com muita atenção para que essa otite não afete o desenvolvimento e a aquisição da linguagem dela. Sim. Trauma acústico, que é justamente quando a gente está do lado, por exemplo, de uma bomba, que ela estoura e danifica, ou um tiro, isso também pode danificar a nossa audição. Sim. E a presbiacusia, que a gente tem muito hoje, depois dos 40 anos de idade, do mesmo jeito que o nosso cabelo envelhece, a nossa pele envelhece, a gente começa a usar óculos de grau, né? Nossa audição também, ela é afetada. Então, uma coisa que eu tenho batido bastante nessa situação, porque nós, quando precisamos usar óculos de graus, nós usamos. Mas na hora de usar o aparelho auditivo, a gente tem aquele estigma de que só velho usa aparelho auditivo, né? E isso não é verdade. Quem está conosco, doutora Dulciana, é o seu Cícero. Boa noite, seu Cícero. Fica à vontade. Boa noite, Gilmar. Eu gostaria de fazer a pergunta médica, porque quando eu era criança, eu vim falar depois de 3 anos de idade. Eu tinha problema de fala. Eu vim falar depois da cirurgia. Só que isso, depois de eu vir falar, acrescentou minha audição. Eu ouço pouco, entendeu? Eu gosto de saber a médica o que eu posso fazer. Se eu procuro um médico para ver qual é a audição, ou o que eu posso fazer. Você deve procurar um médico otorrinolaringologista, que é um médico que é especialista em ouvido, vai fazer sua avaliação auditiva e, dependendo do resultado da sua avaliação, ele vai encaminhar você para o tratamento necessário, que pode ser o aparelho auditivo. Um dos tratamentos é o aparelho auditivo. Doutora Dulciana, quais são os tipos de perda auditiva, né, e os níveis dessa perda auditiva? Nós temos diversos tipos de perdas auditivas. Temos as perdas condutivas, que são aquelas que acontecem no ouvido externo, no ouvido médio, que é onde o som está sendo conduzido. Certo. Temos a perda neurosensorial, que acontece justamente naquele órgão onde acontece a decodificação da mensagem. E temos as mistas, que tanto afetam os órgãos de condução como os órgãos sensoriais. Sim. Ok. A senhora tem a dona Célia, só um minutinho, doutora. A dona Célia está conosco. Boa noite, dona Célia. Boa noite. Pode falar, dona Célia. É porque toda noite eu fico com um zumbido no ouvido. Essa noite todinha sem conseguir dormir direito, com esse zumbido no ouvido. A noite todinha. Como se tem um besouro dentro do ouvido. Eu queria saber se o problema é esse. Ok. O zumbido, ele pode ser um sintoma da perda auditiva. Acontece muitas vezes de vir a pessoa ter a perda auditiva, ter o zumbido e ter a tontura. É uma tríade sintomática que pode acontecer. Então, o que é que eu informo para ela? Eu indico que ela procure um médico e vai investigar o que é que está acontecendo, porque precisa ser tratado. Okay. E ela observa isso durante a noite, mas na realidade ele está lá o tempo todo. Mas à noite, como fica tudo silencioso, fica quieta, aí é que ela vai fazer essa observação. Ok, doutora Dulciana, agora sim, né? Vou mostrar os tipos de aparelhos auditivos, até para tirar essa impressão que é uma coisa incômoda e tal. Pode mostrar aí, por favor. Hoje os aparelhos auditivos são muito discretos, são bem pequenos e a tecnologia, assim, evoluiu muito. Sim. Eu sempre faço uma comparação do aparelho auditivo
de hoje com o celular que nós usávamos há 20 anos atrás. Tijolão, né? Que era um tijolão, era uma arma de guerra, né? Hoje seria bem útil, né? Com a violência. Sim. E não fazia muita coisa. Hoje os celulares são praticamente computadores, né? Exato. Exatamente. A tecnologia evoluiu muito no ramo de aparelhos auditivos. Então, esse aparelho auditivo aqui, por exemplo, ele é o único do mundo que é conectado à internet. Então, facilita muito a vida do usuário, certo? E como você me perguntou que existem os graus da perda auditiva. Então, existe o grau leve, que aí a pessoa vai usar um aparelho pequenininho, até o grau profundo. Sim. E aí precisa realmente ser um aparelho mais potente, mais forte, para atender a necessidade dele. Muito bem. Ok? E esses aparelhos, né? Quem pode encontrar esses aparelhos? Olha, hoje os aparelhos eles estão disponíveis. Você pode procurar uma empresa séria, uma empresa que trabalhe com produtos de qualidade, certo? Porque eu sempre falo que comprar um aparelho auditivo não é igual você comprar uma roupa, você precisa comprar... Mas fale do local, da Otcom. O nosso, nós estamos na Avenida Edson Ramalho, número 883, na sala 2. Otomar Soluções Auditivas, há 10 anos aqui na Paraíba. Muito bem. Então, agradecer a doutora Luciana pela sua presença aqui. Muito obrigada. E agradecer também as pessoas que entraram em contato conosco, que tiveram aí as suas dúvidas tiradas. Então, apenas um arrematezinho, assim, uma dica para as pessoas preservarem esse sentido tão importante para nós que é a audição. Sempre a gente tem que pensar no nosso corpo como uma máquina. E ele precisa de manutenção, ele precisa de cuidados. Então, um check-up auditivo anual, do mesmo jeito que você faz um check-up cardiológico, nós deveríamos também colocar no nosso hábito anual fazer um check-up auditivo. Para ir acompanhando como é que está a nossa audição, porque qualquer problema de saúde que nós temos, se a gente descobre mais cedo, é muito mais fácil de tratar. Ok, obrigado, doutora Muito Luciana. obrigada, Até a foi um próxima prazer. oportunidade. O prazer foi todo nosso. Olha.